Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h10 em Manaus, que tem tempo instável com chuva. A temperatura no momento é de 25 graus. A Polícia Federal faz mais uma operação nesta manhã, é a Operação Acrônimo, e está concentrada principalmente em Minas Gerais. Daqui a pouco mais detalhes. A terceira e última fase da primeira Olimpíada Amazonense de Matemática será realizada nesta sexta-feira por 28 alunos de Manaus e 102 espalhados pelos 27 municípios do estado no período matutino e vespertino, nas coordenadorias distritais 2, 3, 4, 6 e 7, capital, e nas coordenadorias regionais do interior. Somente participarão da terceira fase os campeões de cada nível de cada coordenadoria, ou seja, 4 participantes por coordenadoria. A Secretaria de Estado do Trabalho participa do Dia D, evento nacional promovido pelo Ministério do Trabalho com o objetivo de ampliar o número de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Nesta ação especial, o Cine Amazonas estará disponibilizando quase 300 vagas de empregos destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, os PCDs. Por ocasião do Dia D, 24 empresas confirmaram participação no evento, que acontece nesta sexta-feira no Centro de Convivência do Idoso Madalena Cidal, das 8 às 17 horas. Tribunal de Contas do Estado abre inscrições para processo seletivo simplificado. Thaís Gama tem os detalhes. Bom dia. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas, abre hoje, até o dia 4 de outubro, as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de 21 estagiários e formação de cadastro reserva para as áreas de administração, direito, contabilidade, economia, engenharia civil, tecnologia da informação, comunicação social para habilitação de jornalismo e relações públicas, além de arquivologia. Conforme o edital, os candidatos deverão cursar no mínimo o 4º período ou o 2º semestre do ano e ainda possuir coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6. Para o início imediato, estão sendo oferecidas 9 vagas para direito, 5 para administração, 6 para contabilidade e 1 para arquivologia. A formação de cadastro atenderá às demandas dos 5 cursos já citados e ainda de engenharia, economia, comunicação social e de tecnologia da informação, conforme as vagas forem aparecendo ao longo deste ano. As inscrições são realizadas exclusivamente por meio do portal sistemas.tce.am.gov.br no campo reservado às inscrições. Os candidatos deverão confirmar a inscrição do dia 5 ao dia 11 de outubro com a cópia dos documentos de RG, CPF, comprovante de matrícula e histórico escolar e a apresentação da confirmação emitida no portal no ato da inscrição. As provas serão feitas no dia 23 de outubro. O local e horário das provas serão divulgados no próximo dia 19 de outubro. O estágio do TCE tem a duração de 25 horas semanais, sendo 5 horas diárias, e o valor da bolsa mensal é de R$ 812, mais auxílio transporte no valor de R$ 121 e o seguro contra acidentes pessoais. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo. Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus. Mais de 60 trombonistas devem participar do encerramento do 22º Festival Brasileiro de Trombonistas nesta sexta-feira a partir das 18h30 no Largo de São Sebastião. O festival, considerado um dos maiores festivais da América Latina, reuniu durante a semana cerca de 150 músicos de todo o país e ofereceu também a primeira conferência pedagógica do festival. O Tribunal de Justiça do Amazonas encaminhou nesta quinta-feira mais um lote com 204 armas, entre escopetas, espingardas, pistolas, revólveres e até armas de brinquedo, para serem destruídas pelo Exército Brasileiro. Este foi o 4º lote encaminhado somente este ano, cujo total de 1.630 armas de fogo até o momento, que faziam parte de processos criminais e foram liberadas pelos juízes para sua destruição. Carne de jacaré na mesa. O deputado estadual Sinésio Campos, presidente do Parlamento Amazônico, disse ontem que está com uma agenda marcada
no dia 6 de outubro, em uma audiência pública em Brasília, com o ministro do Meio Ambiente e a superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, para tratar sobre o manejo sustentável do jacaré no Amazonas. Segundo o Sinésio Campos, foi feito um levantamento pelo grupo de trabalho coordenado pelo parlamentar que identifica que o Amazonas tem um potencial para ter uma cadeia produtiva sustentável desse animal que possa ser utilizado no couro para fazer bolsas, sapatos e cintos, e a carne para alimentação e a carcaça para produzir ração. Após o ano registrando queda de investimento e contratação de novos profissionais, o Polo Industrial de Manaus começa a dar sinais de recuperação. Pelo menos é o que indicam os dados divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, nesta quinta-feira. Apesar do indicador de desempenho apontar um tímido crescimento, representantes da indústria local afirmam que, na verdade, há uma estagnação do setor. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, PIAN, Nelson Azevedo, afirma que ainda não teve acesso aos dados da SUFRAMA, mas que as empresas ainda não sentiram essa melhoria nos investimentos. Confira a hora. 6:16. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou ao secretário estadual de Educação e aos secretários municipais de educação dos 62 municípios amazonenses que não forneçam infraestrutura física ou recursos humanos para o funcionamento de instituições de ensino superior que não estejam devidamente cadastradas pelo Ministério da Educação. Faculdades vinculadas ao Grupo Uninacional, entre elas o Instituto Superior de Educação, professora Lúcia Dantas Isel, têm atuado em diversos municípios do Amazonas, causando danos materiais e morais a alunos e funcionários. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o número de medidas protetivas de violência contra a mulher diminuiu 25% de 2015 para 2016. A diminuição é resultado de um comparativo dos primeiros 9 meses de cada ano. Para a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher na Zona Leste de Manaus, a diminuição está associada ao empoderamento da mulher. Agentes da Defesa Civil Estadual e Nacional iniciaram nesta quinta-feira visitas técnicas aos municípios das Calhas do Juruá e Purus para avaliação de danos ocasionados pela estiagem que afeta aquela região. O objetivo é analisar, juntamente com o órgão nacional, a evolução do desastre em municípios prejudicados pelo baixo nível dos rios e ainda constatar as dificuldades enfrentadas pela população durante o período de anormalidade, ressaltou o secretário executivo do órgão, Coronel Fernando Pires Júnior. Entre as cidades que receberão os agentes estão em Vira, na Calha do Juruá, e Lábrea, na Calha do Purus, que desde o início do mês de julho, quando entraram em estado de alerta, representam problemas referentes à seca dos rios. A empresária Nair Blair negou na tarde de ontem ter atuado em esquema de compra de votos na eleição de 2014 para governador do Amazonas. Ela foi presa em setembro daquele ano em um comitê político onde acontecia um encontro de pastores evangélicos, acusada por agente da Polícia Federal de pautar na bolsa dela recibos e R$7.700 em dinheiro. Segundo Nair, os serviços prestados pela Agência Nacional de Segurança e Defesa, presidida por ela, prestou serviços contratados pelo governo do estado de monitoramento na segurança das delegações na Copa do Mundo em 2014. O contrato é citado em processo na Justiça Eleitoral como fonte que teria alimentado a compra de votos, segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Federal no Amazonas notificou ontem o governador José Melo para que seja instaurado o processo administrativo para apurar a responsabilidade da organização social Instituto Novos Caminhos e aplicação de sanções da Lei Anticorrupção diante das investigações da Operação Maus Caminhos. A operação foi deflagrada na última terça-feira e investiga um grupo que possuía contratos firmados com o governo do estado para a gestão da unidade de pronto atendimento à UPA Campos Sales e Manaus, da maternidade enfermeira Celina Viracrez Ruiz em Tabatinga e do Centro de Reabilitação e Dependência Química do Estado do Amazonas, no Rio Preto da Eva. Com a notificação, o Ministério Público Federal encaminhou ao governador cópia do relatório da Controladoria Geral da União, que aponta diversas irregularidades cometidas pelo grupo desarticulado pela Operação Maus Caminhos. Ao final da manhã desta quinta-feira, o titular da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, Suzano Pedro Elisa, esteve reunido com 2 dos 3 administradores das unidades prejudicadas com o desvio de R$112 milhões descobertos na Operação Maus Caminhos para discutir medidas emergenciais que impeçam a suspensão da assistência aos usuários da rede pública, especialmente os de pronto atendimento. A ideia defendida pelo secretário é a de que os administradores sensibilizem os funcionários que estão com salários atrasados para não abandonarem os postos de trabalho. E atenção,
A greve dos bancários chega ao 18º dia, com o sindicato abrindo as sessões para não prejudicar a população. Segundo o presidente da entidade, Lindbergh Barbosa dos Santos, algumas agências estarão abertas nesta sexta-feira. São elas as do Bradesco, Boulevard, Cefaz e Carvalho Leal. Itaú, Compensa, Boulevard, Adrianópolis, Campos Elíseos e Djalma Batista. Os demais bancos e agências permanecem 100% fechadas. Enquanto isso, não existe sinalização por parte da FENABAN para a nova rodada de negociações e a paralisação continua forte em todo o país. 6h25 em Manaus, que continua de tempo instável com chuvas, com temperatura agora de 24 graus 5 décimos. Polícia. Os irmãos José Luiz e Cristiano Valares da Silva, 30 e 39 anos, respectivamente, foram executados a tiros ontem à noite dentro de um carro na Rua B, na comunidade da Sharpe, bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. A informação foi confirmada pelo tenente, que se identificou apenas como Landel, da 25ª Companhia Interativa Comunitária SICOM. Conforme ele, a maioria dos disparos atingiram as cabeças dos irmãos que morreram na hora. A autoria do crime ainda é desconhecida, porém testemunhas relataram que 4 homens em um carro Corsa se aproximaram e 2 dos suspeitos desceram e efetuaram os disparos a queima-roupa. O tenente também informou que os irmãos tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas e Luiz era suspeito de latrocínio. No local do crime, os familiares revoltados tentaram intimidar profissionais da imprensa enquanto registravam o fato. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Alberto Pellegrini, o que aconteceu mais na noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No município de Codajás, 135 quilos de droga foram apreendidas pela Secretaria de Segurança através da Polícia Militar. Paulo Guerra, também foram presos Carlos Francisco Ferreira Albano, 27 anos, Fábio Antônio Ferreira, 29 anos, foram presos lá em Codajás. Mais de 5 toneladas de drogas, Paulo Guerra, tão somente nessa administração do governador José Melo e do secretário de Segurança Sérgio Fontes. Mais de 5 toneladas de drogas já foram apreendidas nesse belíssimo trabalho da Secretaria de Segurança, trabalho esse determinado pelo governador José Melo. Paulo Guerra, um dirigente de uma igreja evangélica em Ianuri, aqui pertinho de Manaus, no interior, agrediu com socos uma senhora. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que a mulher do irmão, a mulher do dirigente da igreja, discutia com uma senhora já para lá de 65 anos de idade, uma idosa. Aí o dirigente da igreja não estava amarrado na fé, ele não estava amarrado na igreja, foi dominado pelo capeta e covardemente agrediu a senhora. Ele foi preso, a senhora foi parar no hospital e o irmão do cão está preso em Anurira. Metido, ia para a igreja todo no paletó, mal todos sabiam, ninguém sabia lá, né, no município. Agora todo mundo está sabendo que o irmão, ao invés de estar amarrado na fé, ele é irmão do cão e está preso à disposição da justiça no município de Anuri. Queima, irmão, tá amarrado, irmão, agora tu tá preso, o irmão do cão preso em Anuri. 2 bandidos que estavam fazendo arrastão no bairro do Japim foram presos à noite de ontem. Os policiais do CPA Sul da cidade agiram e prenderam os 2 bandidos que estavam praticando assalto. Eles moram ainda no bairro Zumbi dos Palmares e estavam praticando assalto lá na área do bairro do Japim no momento em que foram presos. Anne Sâmara Itaporã Campos Rocha, 54 anos, foi presa na tarde de ontem quando tentava entrar no centro de detenção provisória feminino, localizado lá na BR-174. A mulher se identificou como advogada, iria visitar uma suposta cliente no local. Após a revista, foi averiguado que a carteira profissional expedida em Goiás estava cancelada há mais de 20 anos, rapaz, e ainda assim ela queria entrar lá no centro de detenção, uma advogada. Paulo Guerra, dá para saber que já é uma velha, né? Só de carteira da OAB, ela já tinha 20 anos
e estava com 54, querendo tamanho na idade de rezar, rapaz, querendo fazer crime. Só que aqui em Manaus os presídios são muito bem administrados e a averiguação é sempre muito bem feita, e a falsa advogada foi detida ontem lá no presídio feminino. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite e madrugada com apenas dois registros de homicídio. Eu ia esquecendo, Paulo Guerra, de dizer que no pronto-socorro Platão Araújo, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. E ontem no pronto-socorro João Lúcio, por volta de 21h30, um homem até o momento não identificado levou um balaço na boca, levou um tiro na boca e deu entrada ontem com muita correria quando ele entrou. Ele perdia muito sangue depois desse balaço na boca, e ele não tinha nenhum documento que pudesse identificá-lo e também não podia falar. Como é que fala, né, Itamar Jardira? Como é que fala com um balaço na boca? Tudo foi feito para salvar a vida deste homem, que continua internado. O estado dele é grave após ter levado um balaço na boca. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 88 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla cena concurso 1547, primeiro sorteio, dezenas 04, 10, 16, 33, 44 e 45. No segundo sorteio, dezenas 10, 12, 24, 25, 27 e 50. No primeiro sorteio não teve ganhador, e no segundo uma aposta ganhadora, R$51.409,25, saiu para Piraquara, no Paraná. Concurso 4.190 da Quina, que acumulou dezenas 01, 20, 38, 55 e 70. Time Mania, concurso 933, time do coração foi o Bangu, continua sem acertador. 6 números, 3 apostas ganhadoras, R$23.050 para cada uma. Dezenas sorteadas: 06, 13, 30, 43, 57, 70 e 79. E agora vamos à Mega Sena, concurso 1859, que também não teve acertador. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 57 milhões. Aqui na saiu para 88 apostas, cada uma recebe R$32.842,30. A quadra teve 6.049 ganhadores, com premiação individual de R$682,55. As dezenas sorteadas foram 01, 13, 14, 21, 26 e 51. 6h37. Esportes. Por volta das 14 horas de ontem, um raio caiu e atingiu 4 adolescentes entre 13 e 16 anos que participavam dos 4 Jogos Indígenas de Educação de Amajari, na comunidade Guariba, município de Amajari, distante aproximadamente 160 quilômetros de Boa Vista. A queda do raio aconteceu quando as escolas Manuel Horácio e a Escola Tuxal Raimundo Tenente disputavam um dos últimos jogos de futebol do GIEA. A carga de 31 mil ingressos para Brasil, Bolívia e Natal se esgotou em menos de 8 horas, segundo confirmou a Confederação Brasileira de Futebol ontem à noite. O confronto marcado para o dia 6 de outubro na Arena das Dunas é válido pela nona rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo da Rússia 2018. O São Paulo venceu o Juventude, que disputava a Série C do Campeonato Brasileiro, por 1-0 e foi eliminado da Copa do Brasil, já que no primeiro jogo havia perdido por 2-1. O Internacional foi a Fortaleza e perdeu por 1-0, mas se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil porque venceu em Porto Alegre por 3-0. Os jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro: Oeste e Goiás às 21h30. Às 20h30 jogam Joinville e Avaí. Mais cedo às 19h15, Criciúma e Sampaio Correia.
Últimas notícias. A bolsa fechou em alta pelo quarto dia seguido, com valorização de 1,03%, chegando a 58.994,17 pontos. O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho positivo das ações da Petrobras e dos bancos Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. No mercado de câmbio, o dólar subiu 0,45%, cotado em 3,226, interrompendo uma sequência de duas quedas. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em 0,23% em setembro. Esse é o menor valor para o mês desde 2009. O resultado mostra desaceleração em relação a agosto, quando o indicador havia mostrado alta de preço de 0,45%. Mais uma vez, os alimentos foram os principais responsáveis por esse resultado no mês. Eles ficaram 0,01% mais barato, depois de terem subido 0,78% em agosto. A economia do Brasil vai ter a maior diminuição entre as grandes economias do mundo em 2016. E essa queda deve continuar em 2017, é o que diz um relatório publicado pela ONU. O PIB deve cair 3,2% neste ano. No geral, o PIB mundial deve crescer 2,3% abaixo do desempenho de 2015. O crescimento dos Estados Unidos pode ficar pela primeira vez em 7 anos abaixo do da União Europeia. A União Europeia estuda a possibilidade de cobrar uma taxa para permitir a entrada de estrangeiros isentos de visto. Isso afetaria inclusive os brasileiros. Esse sistema seria só uma parte de uma iniciativa da Comissão Europeia para tornar mais seguras as fronteiras externas, depois de casos de terrorismo e da imigração descontrolada. Centenas de pessoas desafiaram nesta sexta-feira na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, o toque de recolher, que entrou em vigor a partir da meia-noite, hora local, após os distúrbios registrados esta semana pela morte do afro-americano Keith Lamont Scott em uma ação da polícia. 8 bombeiros morreram nesta sexta-feira enquanto tentavam controlar o incêndio em um depósito onde plásticos estavam armazenados no leste de Moscou, segundo dados preliminares divulgados pelo Comitê de Instrução da Rússia. 6 de cada 10 sul-coreanos estão a favor que seu país possua armas nucleares, revelou nesta sexta-feira uma pesquisa em um momento onde esta postura está ganhando força após o último teste nuclear da Coreia do Norte. Concretamente, 58% dos cidadãos se mostraram favoráveis que a Coreia do Sul se transforme em um estado com armas nucleares para garantir uma defesa equilibrada contra o regime de Kim Jong-un, enquanto 34% expressou sua oposição a esta possibilidade, de acordo com pesquisa do Gallup Coreia. A Força Aérea da Síria, com apoio da Rússia, bombardeia os distritos orientais da cidade de Alepo, controlados pelas facções opositoras, no meio de uma nova ofensiva para esvaziar essas zonas de civis. O comando das operações militares em Alepo anunciou nas últimas horas desta sexta-feira o início de operações nos bairros do leste de Alepo e pediu aos civis que se mantenham afastados das posições dos grupos terroristas, segundo o comunicado divulgado na agência oficial SANA. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma nova operação Acrônimo. A operação investiga esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais e recebimento de vantagens indevidas por parte de agentes públicos. A última fase da Acrônimo havia sido realizada no dia 15 deste mês. A operação de hoje, que investiga a liberação de financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para a Odebrecht. Entre os alvos está o atual chefe da Casa Civil do governo de Minas Gerais, Marco Antônio Teixeira. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, também é um dos investigados na Acrônimo. Mas de 2 semanas após um oficial das Forças Armadas ter sido detido pela Polícia Militar com manifestantes suspeitos de serem black blocs antes de um protesto em São Paulo contra o governo do presidente Michel Temer, o Exército Brasileiro admitiu realizar operações de inteligência permanentes em manifestações de rua. O Ministério do Trabalho divulga os resultados de agosto do mercado de trabalho formal, medido pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Brasil tem fechado vagas com carteira assinada 16 meses seguidos, sendo 94 mil apenas em julho. 6h46. Josias de Souza, comentarista político da UOL, escreve hoje que palco de um ex-protagonista caindo em si ou picadeiro de um cômico fora de si. Escolha sua metáfora para as encenações de Lula nos palanques do Nordeste. A descrição mais adequada talvez seja essa. Uma sequência de discursos sem nexo de um pajé inocente que, flechado por denúncias e inquéritos, faz lembrar as virgens de Sodoma e Gomorra. Na noite passada, num comício em Recife, o Morumixaba do PT comentou a prisão de seu ex-ministro Guido Mantega. Abstendo-se de mencionar a soltura determinada horas depois pelo juiz Sérgio Moro, Lula disse à plateia de convertidos que ele sabia que a mulher de Mantega
Mantega estava em tratamento de câncer no hospital. Ela mentiu ao dizer a Polícia Federal invadiu a sala de cirurgia quando, na verdade, Guido, avisado, foi ao encontro dos agentes. A cena dos agentes federais invadindo a sala cirúrgica é uma fábula do orador de Josias. O jornalista e consultor político Eduardo Oinek recusou o convite para ser porta-voz do presidente Michel Temer. Antes dele, o jornalista Heraldo Pereira também já havia negado a assumir o cargo. Apesar de ter recusado o cargo, Onieg teria entregue a Temer uma proposta de plano de comunicação, segundo o governo. De acordo com esse plano, o escolhido para a função do porta-voz do governo deve ser um diplomata. O novo modelo para o ensino médio apresentado pelo governo Michel Temer do PMDB traz a maior alteração já feita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Entre as mudanças está o fim da obrigatoriedade de disciplinas de artes e educação física e a inclusão de incentivos para a expansão do ensino em tempo integral. A proposta ainda vai ao Congresso. Parte das mudanças deve ser implantada já em 2017. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de 10 milhões em contas e investimentos de Guido Mantega e de outros 7 investigados da Operação Arquivo X da 34ª fase da Lava Jato. O ex-ministro da Fazenda também chegou a ser detido ontem, mas Moro revogou a prisão. De acordo com a Polícia Federal, um depoimento espontâneo feito pelo empresário Ike Batista foi o fator decisivo para implicar Mantega em desvios na Petrobras. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que a flexibilização da política monetária e a redução da taxa básica de juros dependerá de um conjunto de fatores da economia, entre eles o controle da inflação e a redução de incertezas com ajuste fiscal. A declaração foi feita em evento com empresários em São Paulo na noite da última quarta-feira. O Tribunal Regional da 4ª Região manteve o arquivamento da representação contra o juiz federal Sérgio Moro, movida em abril deste ano por 19 advogados. A decisão tomada nesta quinta-feira é da Corte Especial do Tribunal sediada em Porto Alegre, responsável pela segunda instância da Justiça Federal na região sul do país. O Ministério Público Federal informou nesta quinta-feira que identificou indícios de irregularidades em mais de 65 mil prestações de contas de campanhas da eleição municipal deste ano. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, as contas de 13% dos quase 500 mil candidatos a prefeito e a vereador estão sob suspeita. O valor total de doações declaradas à Justiça Eleitoral até esta quinta-feira, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ultrapassava R$1 bilhão. Também nesta quinta, o TSE informou que pessoas cadastradas no Bolsa Família já efetuaram doações no valor de R$15,97 milhões para campanhas políticas neste ano. Alguns mortos também constam na lista de doadores. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. A Tribuna da Bahia. Governador deve manter Bahia fora do horário de verão. O Globo do Rio de Janeiro. Crivella mantém liderança nas intenções de voto para prefeito do Rio em 31%. O jornal Folha de São Paulo. Dória cresce, Russomano cai e eleição em São Paulo tem triplo empate. O Estado de São Paulo. Só português, matemática e inglês serão obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Menino de 6 anos pede que Obama o ajude a adotar uma criança síria. O valor econômico. O governo inclui 6,2 bilhões de reais em receitas com repatriação no orçamento de 2016. Estado de Minas. Datafolha mostra João Leite com 33 e Calil com 21% na disputa em BH. Jornal do Comércio no Recife. Datafolha no Recife aponta Geraldo Júlio com 38% e João Paulo com 29%. Diário do Nordeste em 6 Fortaleza. são presos por execução de pastor durante culto em Fortaleza. O 0 Hora de Porto Alegre. Mulher teria apontado o alvo de execução no aeroporto. Edições locais. Jornal do Comércio. Poucas vagas de temporários no fim do ano para o varejo local. Agora. Os alemães israelenses e 500 mil nos Solimões. Faixa azul vai doer no bolso. A crítica. Caos e aborrecimento. Vítima fatal na faixa azul. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Thaís Gama e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição vai acontecer amanhã às 5h45. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência e hoje ele expande romantismo pelos céus da Amazônia. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.
Hora certa. Seis horas e 52 em Manaus. Difusora FM 96,9.